Meus amados, minhas amadas, aqui estamos, graças a Deus, para mais este momento de meditação da palavra do Senhor. E vamos novamente, ministério, cantar, clamar ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não somos absolutamente nada. Sem o Espírito Santo de Deus nós não sabemos, nós ficamos perdidos, nós não temos reação. Sem o Espírito Santo de Deus nós nos sentimos desamparados, nos sentimos órfãos. Pelo menos assim eu me sinto. Quando eu não tenho a assistência do Espírito Santo, eu me sinto vazio, eu me sinto perdido. Eu não tenho resposta nem para mim e nem para os outros. Quantas vezes que as pessoas nos procuram, a nós presbíteros, fazendo perguntas, indagações. Padre, devo casar ou não casar? Devo aceitar tal proposta de emprego ou não? Padre, devo fazer o exame ou não devo fazer o exame? Padre, devo continuar com essa gravidez de risco ou não? Enfim, são tantas perguntas que as pessoas nos fazem. E sempre eu falo, eu não tenho a resposta. Quem tem a resposta é o Espírito Santo. Então, humildemente, pastor e ovelha, vamos entrar na presença dEle. É dEle que nos vem a sabedoria, é dEle que nos vem a resposta. Então vamos cantar ao Espírito Santo de Deus, clamando mesmo, para que eu seja apenas um pobre instrumento em suas mãos, para que Deus seja glorificado, porque é Deus quem deve ser glorificado, não o homem, não o ser humano. Vamos clamar a Ele. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como uma corça, assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos falar sobre um homem chamado Gideão, ou Gedeão em algumas traduções. Quem foi Gideão? O povo de Israel, o povo de Deus, o povo da primeira aliança, o povo foi escravo durante 430 anos na terra do Egito. Vocês conhecem a história, a saga do povo de Israel. Quando o filho de Jacó, chamado José, foi vendido como escravo pelos irmãos, e ele foi para o Egito, uma caravana de madianitas estava passando, José foi para o Egito, ali começa toda a vida de José, o sofrimento, a escravidão de José. Depois houve uma grande fome na terra de Israel, os irmãos de José foram até a terra do Egito, jamais eles imaginariam que José havia sido honrado por Deus de tal maneira que se tornou assim governador na terra do Egito. Depois Jacó, já idoso, também se muda para o Egito, e ali começa a história do povo de Deus, do povo de Israel, o povo hebreu, na terra do Egito. Aquele povo cresceu, se tornou muito numeroso. Depois de 430 anos, o faraó, com medo que o povo de Israel superasse os egípcios, coloca sobre os ombros do povo de Israel uma dura servidão, uma escravidão muito dura, muito difícil. E assim começa o sofrimento. Moisés, que foi criado
no palácio como filho da princesa, da rainha, da princesa, a filha do faraó. Ele um dia está andando pela terra do Egito, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele mata o hebreu, foge da terra do Egito, vai para a terra de Midian, Madian, e lá na terra de Madian, ele se encontra conhece a sua esposa, Séfora ou Zípora, em algumas traduções. Ali ele casa, tem o seu filho mais velho, Gerson, e um dia, no cume do Monte Horebe, ele recebe de Deus a ordem para voltar ao Egito, e lá na terra do Egito libertar o povo de Israel. Dois problemas que aconteciam, que agravavam, que dificultavam a volta de Moisés, de Moshe, para a terra do Egito. Primeiro, ele matou um egípcio, era um homicida, e havia um decreto de morte sobre Moshe, sobre Moisés. Segundo, Moisés, tinha a língua presa. Como ele ia se apresentar diante do faraó naquela situação? Mas Deus estava com Moisés. Ele vai para a terra do Egito, volta. O faraó se nega a libertar o povo de Israel. Deus manda as 10 pragas. A 10ª praga foi a mais forte, a morte dos primogênitos, capítulo 12 do Êxodo. O faraó liberta o povo sai da escravidão. Depois está diante do Mar Vermelho. Deus manda Moisés tocar com seu cajado as águas do mar. As águas se abrem, o povo passa para o outro lado a pé enxuto. O faraó, quando está no meio do mar, ainda aberto, com o seu exército, novamente Moshe toca com o seu cajado as águas se fecham, matando assim o faraó e seu exército. Começa a caminhada, a travessia do povo de Israel durante 40 anos pelo deserto do Sinai, até entrar na terra prometida de Canaã, a terra onde corre leite e mel, a terra prometida. Quando o povo se estabelece em Canaã, o povo de Israel precisava ser governado. Josué, servo de Moisés, ele viu a terra prometida, ele ainda estava na terra de Moabe, do outro lado do Rio Jordão. Mas Moshe, vê a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. Coube ao seu servo Josué, assim está em Josué capítulo 1. Coube a Josué entrar com o povo na terra prometida, quando Deus abre o rio Jordão e o povo passa a pé enxuto carregando a arca da aliança. Quando o povo está lá na terra, se estabelecido já na terra de Israel, o povo precisa ser governado. Vem o tempo dos juízes. Estou falando tudo isso, irmãos, rapidamente. É claro que é uma história muito longa, muito bela, muito profunda. Rapidamente, somente para entrar na história de Gideão. O povo é governado por juízes, antes do tempo dos reis. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão. Antes do tempo dos reis, o povo de Israel foi governado pelos juízes, 12 juízes. Entre os juízes, Débora, a grande juíza de Israel. Mas hoje eu quero falar sobre um dos 12 juízes. Esse juiz chamado Gideão. Irmãos, Gideão, embora fazendo parte do povo de Israel, embora sabendo tudo aquilo que Deus havia feito com o povo de Israel, quando o povo estava no Egito, quando o povo estava no deserto. Lembramos o maná que o povo de Israel comeu, capítulo 16 do livro do Êxodo. Quando o povo de Israel teve fome, Deus mandou um maná. O povo queria carne, Deus mandou as codornizes. O povo queria água, Deus fez sair água da rocha. Mesmo sabendo de tudo isso, está escrito em Juízes capítulo 6, que Gideão estava com medo. Israel estava com medo. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor, no capítulo 6 de Juízes, que todos os anos, lembrando que o povo de Israel era um povo agrícola, o povo de Israel plantava, e todos os anos, irmãos, diz a palavra de Deus, olha, durante 7 anos, os madianitas, os inimigos, na época da ceifa, na época da colheita, os madianitas invadiam a terra de Israel, roubavam todo o produto, todo o trabalho, todo o produto do trabalho dos hebreus, e levavam embora. E o povo de Israel estava passando fome. Diz a palavra de Deus. O povo de Israel passava fome. E diz a palavra, olha só. Capítulo 6 de Juízes, versículo 2. A mão de Madian, o governo de Madian, o povo de Madian, pesou rudemente sobre Israel. Por medo dos madianitas,
ou midianitas, os filhos de Israel refugiavam-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Veja, irmãos, como pode isso, irmãos? O povo de Israel, aquele povo que foi liberto pela mão poderosa de Deus, pelo braço forte de Deus. Deus, irmãos, Ele, durante aquela noite da Páscoa, da libertação, mandou um anjo. É a 10ª praga. Deus libertou o seu povo. Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto. Deus fez sair água de rocha. Irmãos, eu pergunto, irmãos, qual é o Deus poderoso que tem tal poder de fazer sair água de rocha, água de pedra? Não há outro Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E diz o Salmo 32, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel, sabendo de tudo isso, conhecendo tudo isso que Deus havia feito em favor do seu povo, diz a palavra, Israel estava com medo. Gideão estava com medo. Medo dos madianitas. Medo dos inimigos. Quantas vezes na nossa vida nós temos medo também, irmãos? Medo daquelas pessoas que aparentemente são mais fortes do que nós. Medo daquelas pessoas que se levantam furiosas tentando nos destruir. Quantas vezes que eu já experimentei o medo? Eu já experimentei o medo. Sim, porque sou apenas um ser humano. Medo. Medo que a obra de Deus seja destruída. Medo de que meus inimigos triunfem. Medo de que uma calúnia, uma mentira prevaleça e destrua a minha vida ou toda a obra de Deus. Porque o inferno se levanta furioso quando a obra é de Deus. Devemos lembrar aquela palavra de Gamaliel, o que é de Deus permanece. O que é de Deus permanece. Qual é o seu medo, irmão? Quero falar para você, amado. Para você, minha amada. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Medo de quê? Medo da morte? Medo da doença? Tem uma dor? Meu Deus, será que é câncer? Será que eu vou ficar numa cama sofrendo e levando outras pessoas ao sofrimento? Medo de perder o marido? Medo de perder a esposa? Medo de perder o filho? Medo de perder a filha? Nesta crise que estamos enfrentando no Brasil, medo de perder o emprego? Medo de não honrar seus compromissos? Medo de sofrer? Medo da violência? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? E ninguém aqui venha falar, olha, eu não tenho medo de nada não. Nós não somos superiores, nós não somos super-homens. Nós somos apenas seres humanos. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, é apenas um ser humano. Um ser humano que está sujeito também ao medo. A grandeza está a reconhecer diante de Deus. Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Gideão estava com medo. Israel, diz a palavra de Deus, irmãos, imaginem um povo que vive da agricultura, um povo que precisa se alimentar do produto da terra, e todo ano, na época da colheita, da ceifa, vinham os madianitas e levavam tudo, e o povo de Israel ficava na penúria, e o povo de Israel ficava na fome. Talvez exatamente seja a sua situação. Você trabalha e não prospera. Você trabalha e não consegue honrar os seus compromissos. Você trabalha, você é um homem trabalhador, um homem responsável, uma mulher responsável, não é preguiçoso, não é preguiçosa, mas você não consegue prosperar, você não consegue honrar seus compromissos, e você sofre com isso, como Gideão estava sofrendo, como os israelitas estavam sofrendo. Diz a palavra de Deus, que quando os madianitas invadiam a terra de Israel, os hebreus, os israelitas, se refugiavam em cavernas. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me vendo agora, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua tribulação, mas eu sei de uma coisa, e disso eu tenho certeza absoluta: o seu lugar não é a caverna.
Não fuja, enfrente. Caverna é para quem não tem coragem. Caverna é para aquele que é medroso. Caverna é para aquele que não confia no Senhor. Os israelitas tinham tanto medo dos madianitas que se refugiavam em cavernas. Meu amado irmão, minha amada irmã, a luta não é sua, a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. Diz a palavra de Deus que Gedeão naquela situação, imagina, vendo o seu povo sofrendo, o seu povo passando fome. Diz a palavra de Deus que Gedeão estava desanimado. Gedeão estava desanimado. Sentado debaixo de um terebinto, diz a palavra de Deus, em Juízes capítulo 6. Desanimado. Lembram da outra pregação? Elias, desanimado, no deserto. Assim também estava Gedeão. Desanimado, com medo, com medo. Quando falavam, os madianitas estão se aproximando, todos tremiam, iam para as cavernas. Repito, o seu lugar não é a caverna. O seu lugar é o altar. O seu lugar não é caverna. O seu lugar é o altar. No capítulo 11 do Evangelho de São João, quando Lázaro estava dentro daquele túmulo, Jesus disse, tirem a pedra. Marta disse, Senhor, faz 4 dias que ele está morto. Já está cheirando mal. Jesus disse, tirem a pedra, porque o milagre precisa acontecer. O milagre precisa acontecer na minha vida e na sua, meu amado e minha amada no Senhor. E Jesus chamou Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora. Sai deste túmulo. Sai desta caverna. É assim que Deus quer falar com você, meu amado. Deus quer chamar você pelo nome. Eu não conheço você. Eu não sei o seu nome. Mas Deus conhece o seu nome. Porque o seu nome está gravado na palma das mãos de Deus. Capítulo 49 de Isaías diz a palavra que os hebreus, quando estavam escravos lá na Babilônia, os hebreus choravam copiosamente e as lágrimas dos hebreus se misturavam com as lágrimas dos rios da Babilônia, o Eufrates e o rio Tigre. E eles diziam, Deus se escondeu, se esqueceu de nós. Cadê aquele Deus poderoso que abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto? Cadê o Deus que fez sair água da rocha? E nós estamos aqui nessa escravidão. Talvez exatamente é isso que você fala, meu amado. Se Deus existe, se Deus me ama, por que Ele está permitindo tal sofrimento na minha vida? Meu amado, minha amada, espera no Senhor. A sua hora vai chegar. Deus vai fazer uma virada na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E é isso que eu libero sobre você. Deus vai fazer uma virada na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E Deus respondeu ao povo com uma pergunta. Pode uma mãe esquecer o fruto de suas entranhas? Pode uma mãe esquecer o seu filho? Você que é mãe, você que é mãe, você esquece seu filho, a sua filha? Algum momento da vida ou do dia, você esquece seu filho, sua filha? Se esquece é porque não ama. Quando eu amo, não esqueça a pessoa que eu amo. E Deus disse, mesmo que uma mãe esquecesse o fruto de suas entranhas, o seu filho, eu jamais te esqueceria, Israel, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Deus não esquece de você. Deus não se esquece de mim, porque o meu nome e seu nome está escrito no livro da vida no céu. Gedeão estava debaixo do terebinto, desanimado, com medo, porque era um homem. Embora juiz de Israel, embora ele fosse um homem que realmente fosse crente no Deus vivo de Israel, mas Gedeão era apenas um homem. Você é apenas um homem. Você é apenas uma mulher. Um homem que tem medo. Não é fraqueza. Não é vergonhoso falar, eu tenho medo. Senhor, ajuda-me. Senhor, eu estou perdido. Gedeão estava assim. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Gedeão e disse para ele, o anjo do Senhor, o Senhor está contigo, valente guerreiro. E Gedeão questiona o anjo, mas como Deus está conosco? Como Deus está comigo? Como Deus está com o meu povo? Se Ele permite todos esses males para o seu povo? Ah, Gedeão, Deus vai fazer a obra. Deus vai usar você, Gedeão, para libertar definitivamente Israel
da tirania dos madianitas, Gedeão. Meu amado, minha amada, Gedeão reuniu 32 mil guerreiros do povo de Israel. Deus disse: é muita gente, Gedeão, é muita gente. Você vai falar assim: quem tiver medo, quem não tiver coragem para a guerra, volta para casa. A Bíblia diz, irmãos, prestem atenção, eram 32 mil guerreiros do povo de Israel. 32 mil guerreiros. 32 mil guerreiros. Gideão disse: quem não tem coragem para a batalha, quem está com medo da guerra, volta para casa. A Bíblia diz que 22 mil guerreiros voltaram para casa. Ficaram apenas 10 mil. Deus disse: ainda é muita gente, Gideão. Leva até a fonte de água esse povo, os 10 mil guerreiros. Ele disse, Deus, a Gideão: aqueles que tomarem a água como um cão, como um cachorro, esses estarão preparados para a batalha. Aqueles que tomarem a água, colocando o rosto na água, diretamente na água, esses devem voltar para casa, porque não estão preparados. Explicando, eles estavam em guerra. A qualquer momento os madianitas poderiam invadir o país de Israel. Quando nós estamos em guerra, irmãos, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Um guerreiro, ele nunca baixa a guarda. Ele está sempre observando tudo, observando absolutamente tudo. Assim deve agir um guerreiro de Deus. Gideão pegou os 10 mil guerreiros, lembrando, 22 mil voltaram para casa. São medrosos. Para nós hoje, são aqueles cristãos que não têm coragem de proclamar a fé. São aqueles cristãos que dizem que crerem, eles creem em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio muito em Deus. Mas não vêm adorar a Deus na igreja. São os cristãos que não vêm glorificar a Deus, não vêm congregar com os irmãos da igreja, não vêm ouvir a palavra de Deus, não vêm se alimentar da divina Eucaristia. São esses 22 mil guerreiros medrosos que não estão preparados para a guerra. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que não vêm para a guerra, por quê? Porque ainda não fizeram a experiência do Deus poderoso que realiza milagre. Às vezes, hoje falar em milagre na igreja, às vezes para alguns é até estranho, não é? Alguns até criticam, isso é curandeirismo. Enfim, Jesus só fez milagre. Jesus realizou milagres. Na igreja, continua a obra de Jesus. Ora, se Jesus fez milagres, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Hebreus 13:8, então a igreja deve continuar a obra de Jesus no mundo, realizando também milagres, levando cura e libertação para as pessoas. Diz a palavra de Deus, que Gedeão levou os 10 mil guerreiros à fonte. Eu conheço esta fonte, é chamada fonte de Gideão, lá em Israel. Diz a palavra de Deus que quando eles chegaram, os 10 mil, chegaram naquela fonte, aqueles que tomaram a água, colocando a cabeça diretamente na água, tomando a água diretamente ali a cabeça diretamente na água, com o rosto na água, esses não estavam preparados para a guerra. Foram 900. 900 tomaram água, colocando o rosto diretamente na água. 900, Gideão falou, voltem para casa, vocês não estão preparados para a batalha. 300, apenas 300 guerreiros, tomaram a água como um cão. Em que maneira? Pegaram a água com a palma da mão, traziam até perto da boca e tomavam a água. Olhem a diferença, irmãos. Se eles estavam em guerra, não podiam baixar a guarda, o inimigo poderia atacar a qualquer momento, e um guerreiro de Deus, ele jamais deixa de ficar observando. Aquele que pegava a água e trazia a água até junto da sua boca e tomava a água, continuava tomando água e observando se o inimigo ia atacar ou não. Estes que estavam de prontidão e de vigilância, 300, estavam preparados para lutar e vencer os madianitas, que eram milhares e milhares. Quero chamar a atenção para isso. A Bíblia diz que os madianitas eram milhares e milhares. Gideão, com 300 guerreiros, venceu os milhares e milhares de madianitas inimigos. Meu amado irmão, minha amada irmã, você hoje, eu hoje, e você também, nós somos hoje Gideão. Nós somos, irmãos. Quantas vezes que o inimigo se levanta furioso, assim como o inimigo invadia o país de Israel e destruía
e roubava tudo. Talvez você esteja exatamente assim, meu irmão. Coragem, amado. Minha amada, coragem, eu quero falar, é para você, amado. Se eu pudesse, eu iria agora, onde você está agora, aí, onde você está. Olharia nos seus olhos e falaria para você, coragem. O Deus que deu vitória a Gideão com apenas 300 guerreiros, é o Deus que vai dar vitória para você também. Porque você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para ser um vitorioso em Cristo. Confia nisso, meu querido. Agora a decisão é sua. Que tipo de guerreiro é você? Que tipo de guerreiro é você? Você faz parte dos 32 mil guerreiros medrosos que vão para casa, fugiram, que não tiveram coragem de ir para a guerra? Ou você faz parte dos 900 que tomaram a água daquela maneira? Ou seja, os católicos, os cristãos que não estão em vigilância. Muitos não estão em vigilância. Meu amado, minha amada, o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Olha o que Pedro nos ensina. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Nós estamos em plena guerra. Em Efésios capítulo 6, São Paulo nos ensina que a nossa luta não é física. A nossa luta é essencialmente espiritual. Para a luta espiritual, as armas usadas precisam ser armas espirituais. E quais são? 17 de Mateus, o Senhor Jesus ensina o poder da oração e o poder do jejum. Meu amado, minha amada, se o inimigo roubou algo de você, roubou a sua alegria, roubou a sua saúde, o que seja que ele tenha roubado, ou está tentando roubar o seu casamento, roubar a sua alegria de viver, roubar a sua fé, coragem. Como o anjo disse, o Senhor está contigo, valente guerreiro. Foi a palavra que o anjo falou para Gideão. Valente guerreiro, valente guerreira, o Senhor é contigo. Se Deus é contigo, coragem, vamos para a luta, porque Ele é o nosso general, Cristo é o nosso general, é Ele que está à nossa frente, Ele é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não é um homem, o Senhor da igreja é o esposo, porque a igreja é a esposa do Cordeiro. Jesus, Ele é o esposo, e o esposo que ama jamais abandona a sua esposa. Se abandona é porque não ama. Jesus jamais vai abandonar a sua esposa. Jesus jamais vai abandonar a sua noiva. E nós somos a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Somos a igreja do Senhor. Como São Paulo fala em Efésios, esta igreja, essa noiva linda, sem mancha e sem ruga. Imaginem, irmãos, um dia que Jesus voltar em glória e esta noiva for arrebatada. Quando eu celebro o casamento, um momento lindo é quando o noivo fica no altar e quando a porta da igreja abre, nossa, o rosto do noivo se ilumina, porque ele vê a sua amada que se aproxima. E a amada, lá na porta da igreja, quando vê que seu amado está lá no altar, a amada vem sorrindo para se entregar nos braços do seu amado. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o esposo. Nós, igreja, somos a esposa do Cordeiro. Jamais o Senhor Jesus irá abandonar a sua esposa. Que Deus abençoe você. Não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.